como fazer o transporte de milhões de pessoas no transporte público coletivo por ônibus nos horários de pico, 6 às 8 horas da manhã, das 16h30 às 19h30, sem faixas exclusivas para os coletivos, ao menos nas vias arteriais e nos horários de pico. Sem a existência dessas faixas exclusivas nos horários de pico, é possível se fazer um transporte rápido e eficiente? Não, não é possível. Ele é um transporte de baixa qualidade. Então, assim, já se fez a opção pela baixa qualidade na hora que se jogou o ônibus no meio do trânsito convencional, o trânsito que tem automóveis, caminhões, etc. Tal, circulando lá, e você coloca o ônibus junto, né? Os automóveis ocupando quase 70% do espaço viário, os ônibus ocupando próximo de 30% do espaço viário, mas os ônibus transportando 70% dos usuários do sistema viário, enquanto que os automóveis transportando 30%. Então, é totalmente ineficiente do ponto de vista do uso do espaço viário a colocação do ônibus no meio do tráfego geral. Então, nós precisamos, sim, de sistemas exclusivos. O metrô, por constituição, né, o metrô, os trens, eles já vêm com sistemas próprios. Quer dizer, ele não existe de outra forma que não seja por sistema próprio. Os ônibus começamos a pensar relativamente recente, né, em Belo Horizonte não tem muito tempo, que entrou o sistema tipo MOVE. Né? Embora nós tenhamos sido uma das capitais que primeiro implantou faixas exclusivas de ônibus na Avenida Amazonas, por exemplo. Nós temos aí, desde a década de 80 do século passado, né, o final da década de 70, o início da década de 80, nós temos faixa exclusiva na Avenida Amazonas. Somente lá? Não. Ou tem outros lugares? Não, a gente, naquela época, implantou. A da Avenida Amazonas é a melhor dela, mas foram implantados em vários lugares, na área central, corredor exclusivo, inclusive, na Paraná, Santos Dumont, era um corredor exclusivo naquela época, né? E funcionou muito bem, né? Funciona até hoje, por sinal, mas nós precisamos revitalizar isso, trazer isso para a modernidade, né? Trazer isso para o século XXI, isso é do século XX. Então, assim, modernizar, exatamente. E aí nós temos controle de radares, sinalização, em outras vias. E, claro, nós temos que pensar em rede de transporte. Nós não podemos pensar em linhas, nós não podemos pensar em vias, nós temos que pensar em rede de transporte. Hoje, os interesses de circulação na cidade não é igual no século passado, onde basicamente todo mundo queria ir para o centro. Hoje, a cidade tem muitos polos geradores de viagem. Descentralizou muito, né? Descentralizou, isso foi uma briga nossa durante muito tempo para que houvesse essa descentralização, e ela foi acontecendo paulatinamente, né? Em que regiões da cidade se desenvolvessem, criassem suas atividades, criassem sua própria vida, né? Tivesse vida própria, regiões da cidade, que não fosse tudo por centro. Mas você tem esses interesses. A universidade é uma só, né? A grande universidade federal é uma única, está num lugar só, a cidade precisa convergir para isso. Os grandes hospitais são só, os grandes estádios, embora não sejam só, mas está ficando 2, 3, mas são poucos. Então, nós temos muitas atividades que não dá para você dizer que eu vou descentralizar por bairro, né? Comércio, alguns tipos de serviço, etc. Tal, são feitos no bairro, mas muita coisa, o aeroporto é um só. Então, assim, essas coisas, né, demandam necessidades de viagens de todos os bairros para, eventualmente, grande parte de outros bairros. Então, a solução sempre passa pela ideia de rede de transportes. Os principais corredores precisam de sistemas de mais capacidade. Os corredores secundários, os corredores mais locais, sistemas de transporte de baixa e média capacidade. Então,
E isso é uma constituição lógica e nós precisamos pensar nesse planejamento. Sim. Em algum momento a cidade Pensar precisa... grande, como nós falamos. Exato, ela precisa ter uma política pública voltada para o setor de transporte que não seja só responder a crises. Ela precisa se antecipar a crises, ela precisa montar uma estratégia para o setor, para que ele possa ter sustentabilidade no longo prazo. E não a gente ficar respondendo a essas crises a cada instante. Exatamente.